Fala galerinha, tudo bem com vocês? Professor Mário Vitor na área, dessa vez para o podcast talvez mais longo de toda a nossa temporada do projeto A Cada Dia Uma Nova Habilidade, em que a gente trabalha com todas as habilidades das linguagens, códigos e suas tecnologias. Dessa vez a gente vai entrar na competência número 4, a competência que tem muita, mas muita informação atrelada à nossa literatura. Dessa vez, falando especificamente da habilidade 12. Mas sem mais delongas, vamos apresentar a competência 4. Competência 4. Compreender a arte como saber cultural e estético, gerador de significação e integrador da organização do mundo e da própria identidade. Especificamente tratando da habilidade 12. Reconhecer diferentes funções da arte, do trabalho e da produção dos artistas em seus meios culturais. Gente, primeira coisa que a gente tem que fazer é separar o que seria arte, ou pelo menos o que a gente pode considerar como arte clássica, separar os tempos e as teorias literárias, entender como é que cada indivíduo e cada autor, né, cada artista, ele se coloca na sociedade, ele se coloca na cultura e principalmente o que ele quis informar. Para isso, a gente vai fragmentar isso aqui por meio de algumas perspectivas, tá? A primeira delas é, nós temos de entender que aqui, essa habilidade 12, ela está muito atrelada às funções da arte estéticas, certo? E aí, tratando de questões estéticas, a gente vai abordar de forma muito mais significativa quesitos como arte clássica, arte renascentista, esculturas e pinturas. Se a gente for observar isso, a gente vai sempre recorrer ao período antigo, a antiguidade clássica. Roma e Grécia como principais fundamentadores. Primeiro por meio da linguagem escrita, né? A linguagem verbal. A linguagem verbal por meio de obras como Ilíada e Odisseia, certo? Que foram as primeiras obras publicadas na história da humanidade, obras escritas em tese por um homem chamado Homero, que na verdade não foi quem escreveu a obra. Na verdade, Homero era um grande orador durante o século 8 a.C. Só que na época em que ele viveu, não existia língua escrita na Grécia, já que estávamos passando por um período de invasões bárbaras e sumiço de diversos elementos culturais da Grécia Antiga. E esse período das idades, chamado também de Idades das Trevas gregas, foi um período de sumiço de diversos itens ligados à ortografia, à escrita, que fizeram com que Homero se tornasse um orador principal das obras que tinham relação direta com a Guerra de Troia. No caso, Ilíada, que conta a história do 9º ano da Guerra de Troia, especificamente do início dela, da briga, né, do rompimento de relações de Aquiles com o exército grego por conta de uma prostituta, né, por conta de Criseida, que era no caso a sua prostituta, e Agamemnon, o então general do exército grego, havia tirado ela de seus braços, né? Nós tivemos uma relação direta com essa história que ganha muita força por meio de dois heróis que guerreavam entre si, que eram inimigos e que mesmo sendo inimigos respeitavam bastante um ao outro. Aquiles, defensor da Grécia Antiga, e Heitor, defensor de Troia, né? Essa guerra que parecia ser vencida ou estar próxima de ser vencida por Troia, na verdade foi vencida num gran finale, baseado no presente, né, de grego, concebido por Ulisses, né, o Odisseu, com o cavalo de Troia. E aí a gente chama a atenção de vocês para essa perspectiva. Por quê? Porque nós temos duas grandes histórias que fundamentaram e deram margem para a criação de esculturas e pinturas. Gente, nós podemos perceber a pintura e a escultura como principais relações ou principais itens geracionais da época. Por quê? Porque na época pouquíssimas pessoas tinham acesso à leitura. Gente, a leitura era baseada, né, na Grécia Antiga, apenas e tão somente em 5% da população, quase que na totalidade formada por sacerdotes. Então a gente vê que era muito mais fácil de se apreciar
uma pintura, uma escultura, por serem elementos visuais, do que propriamente uma leitura, que exigia, né, a alfabetização. E a gente vem percebendo a transformação ao longo das eras, principalmente chegando na pintura barroca, né, e na escultura barroca, por que não? São obras muito realísticas e que fundamentavam boa parte delas um aspecto ao mesmo tempo trovador, ao mesmo tempo humanista. Essa dualidade, esse jogo de tons escuros e claros, né? Esse jogo principalmente dos traços perfeitos, atrelados, obviamente, eu retorno à questão do trovadorismo, atrelados ao aspecto religioso, mas aquela dualidade, a dualidade que representava muito bem as sensações de dúvida, de anseio inclusive pela morte, muitas das vezes, da população. Existe uma conceituação na época chamada Carpe Diem, que até hoje é colocada em prática. O Carpe Diem diz: é preciso aproveitar a vida, é preciso aproveitar o dia. Mais um dia de vida, mais um dia de felicidade, vamos agradecer. O Carpe Diem no barroco, especificamente representado nas pinturas barrocas, era tratado como um dia nefasto. Mais um dia de dúvida, mais um dia de anseio, de incerteza, de medo. Mais um dia de lidar, por exemplo, com situações como a peste bubônica, a morte em massa de uma grande porção de pessoas, a morte em massa de pessoas por fome, por miséria, por falta de higiene, né? Por não ter ninguém que em tese a proteja ou o proteja. Então, a gente consegue conceituar muito bem essa habilidade 12 por meio de referências assim. Vendo a evolução da pintura para o arcadismo, né? O arcadismo com um aspecto paisagístico, um aspecto quase que monocromático, com a representação especificamente da terra, da paisagem rural, do bucolismo, da simplicidade. Então a gente consegue conceituar muito bem essa referenciação já renascentista, né, de valorização do espaço, até mais do que das pessoas, certo? Coisa que foi rompida, né, no realismo. A pintura realística, por mais que tivesse características similares à pintura barroca, ela de certo modo traçava como item principal o ser humano. E como que esse ser humano, por mais realístico que viesse a ser, ele era formado por certas incertezas, por certas formas que eram um tanto imperfeitas, tá? E foi a partir da transição desse período, né, para um período do final do século XIX, início do século XX, que surgiram as primeiras vanguardas, as vanguardas europeias, que nós vamos tratar dentro dos nossos próximos podcasts, das nossas próximas habilidades. Mas essas vanguardas, elas tinham uma característica entre si. Elas romperam com a forma realística. Elas passaram a traçar itens que fugiam do clássico. Muito pelo contrário, eles debochavam do clássico, né? E o mais interessante, isso só veio a ocorrer justamente pela evolução da fotografia. A fotografia, uma vez surgida, ela poderia substituir claramente uma pintura com traços realísticos, principalmente das pessoas e das paisagens. Então eu precisaria representar aquilo que era irreal, ou real, mas com traços completamente reais. Então foi assim que a pintura modernista surge, cresce e se transforma ao longo da geração, né, do século XX, principalmente da primeira metade do século XX. A gente destaca, né, e aí vamos tratar delas um pouco mais nos nossos próximos podcasts, o impressionismo, o pós-impressionismo, o fauvismo, o cubismo, a Escola de Paris, o neoplasticismo, o expressionismo, o surrealismo, o concretismo, o futurismo e, enfim, a pop art. A pop art, que é muito semelhante, por exemplo, com a arte das ruas, tá?
Então a gente encerra esse podcast, um podcast de certo modo longo, mas cheio de informações muito, mas muito interessante para que você possa dar esse clique, dar esse start para entender um pouco mais do que seria a arte e como a arte pode vir a ser cobrada no Exame Nacional do Ensino Médio. É isso aí, pessoal. Pedir para você nos seguir, @mario.v.maciel em nosso Instagram, @redacal360 também nosso Instagram, @retacursos. Pedir principalmente para que você acesse o nosso blog, redacal360.blog.br. Lá você poderá conferir a nossa apostila e listas de exercícios sobre todas as habilidades das linguagens, códigos e suas tecnologias. E claro, conhecer um pouco mais do nosso projeto principal, o projeto Redação 360, que vai ao ar com um podcast semanal todas as quintas-feiras, certo? Então é isso aí, pessoal. Agradecer a você que está ouvindo até esse momento. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.